Você já pensou no perigo de deixar a porta destrancada? Naquela noite, o que parecia um descuido inocente se transformou em um pesadelo inimaginável. Prepare-se para um relato arrepiante que vai mudar sua visão sobre segurança em casa para sempre. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, eu trago uma história assustadora que aconteceu comigo e com a minha esposa, Marta. Tudo começou com um hábito bobo de deixar a porta destrancada, mas o que se seguiu foi um verdadeiro pesadelo. Vou contar como essa noite mudou nossas vidas para sempre e por que nunca mais vou esquecer de trancar a porta. Se você também já deixou a porta destrancada achando que não tinha problema, precisa assistir até o fim. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar nosso conteúdo. Vamos juntos aprender com essa experiência e garantir que nunca mais cometamos o mesmo erro. Fique com a gente até o final para descobrir todos os detalhes dessa noite aterrorizante e aprender como se proteger. Minha esposa, Marta, sempre me repreendia por deixar a porta do nosso apartamento destrancada. Eu sempre esquecia, mas depois daquela noite, nunca mais vou me esquecer. Aliás, duvido que consiga dormir novamente. Cresci em uma cidade pequena, onde a maioria das pessoas nem sequer se preocupava em trancar as portas. Era comum ver carros com as janelas abertas, bicicletas encostadas nos gramados sem cadeados. Uma confiança ingênua na humanidade que eu carreguei comigo até a vida adulta. Quando me mudei para um bairro tranquilo em São Paulo com Marta, há 5 anos, essa sensação se intensificou. Deixei o carro parado na garagem com os vidros abertos por toda a noite, e nada aconteceu. No dia seguinte, ele estava lá, intocado. Fiquei surpreso, mas também me senti fortalecido na minha crença na bondade das pessoas. Já tinha sofrido um furto no passado e conhecia outros que também tinham sido vítimas, mas não no nosso bairro. Aquilo não acontecia na nossa Ilha de Paz, ou pelo menos não mais. O lugar onde morávamos era um daqueles raros lugares onde o mal não costumava tocar. Uma vila idílica com ruas charmosas e lojas tradicionais. Um incêndio, um assalto, um furto. Talvez acontecesse uma vez na lua azul, uma história de horror distante, mas que poderia acontecer em qualquer lugar. Você nunca pensa que vai acontecer com você, até que acontece. Marta era mais pragmática, consumidora voraz de podcasts de crimes reais. Você fez de novo? Ela gritava comigo na semana passada, depois que eu deixei a porta destrancada por algumas horas e ela percebeu. Alguém vai entrar aqui e nos matar um dia desses. Era nossa brincadeira, se eu deixasse a porta aberta quando ela chegasse do trabalho. Às vezes eu a destrancava de propósito, sabendo que ela estava a caminho. Ela entrava e gritava, brincando, "Vou te matar", tentando me assustar. Nunca funcionava, exceto talvez uma vez. Mas às vezes ela falava sério. Quando deixei a porta destrancada durante a noite, ela ficou realmente chateada e me disse para nunca mais fazer isso. Quem sabe que tipo de maníaco poderia entrar? Aparentemente, ela havia escutado uma história particularmente horrível em um podcast no dia anterior sobre um assassino que fazia exatamente isso. Invadia casas de mulheres enquanto elas dormiam e fazia coisas inomináveis com elas. Pedi desculpas, me sentindo mal por ela estar realmente com medo dessas coisas. Eu não estava, mas eu era um sujeito alto e imponente. A maioria das pessoas não me encarava 2 vezes, enquanto ela era uma mulher de estatura mediana, então eu entendia a diferença. Não era como se eu estivesse deixando a porta destrancada de propósito, eu simplesmente me esquecia. Talvez minhas mãos estivessem cheias de compras e eu simplesmente não tivesse ido trancar depois de colocar tudo no lugar, ou talvez fosse só a minha distração. De qualquer forma, eu admitia que não era muito bom em trancar a porta da frente, especialmente quando estávamos ambos em casa. E então aconteceu. Saí para comer um lanche tarde da noite em uma lanchonete perto de casa e voltei com as mãos cheias. Marta estava dormindo profundamente no quarto e eu, sorrateiramente, desembrulhei meu sanduíche e o canudo do meu milkshake, me deliciando com meu lanche noturno secreto. Me esqueci completamente de trancar a porta da frente ao entrar. Normalmente a porta de entrada do prédio funcionava como uma segunda linha de defesa contra os perigos desconhecidos do mundo exterior. Mas alguém estava deixando-a entreaberta ultimamente, e
e tinha feito isso novamente naquela noite. Uma chave de fenda estava enfiada entre a moldura da porta e a porta, impedindo que ela fechasse e deixando entrar uma brisa fria. O vento frio de novembro era gélido, mas decidi deixar a porta assim, com medo de deixar algum pobre coitado trancado no frio. Fui dormir algumas horas depois, por volta das 2 da manhã. Nem passou pela minha cabeça que eu havia esquecido de trancar a porta do nosso apartamento novamente, enquanto caminhava para o quarto descalço apagando as luzes. Depois de algumas horas de sono inquieto, talvez por volta das 3:30 ou 4 da manhã, levantei-me para ir ao banheiro. O apartamento estava completamente tomado pela escuridão. Eu não conseguia ver nada, exceto pela luz fraca da lua lá fora. Ainda assim, eu conhecia o apartamento bem o suficiente para chegar ao banheiro, apalpando as paredes e portas com as mãos. Meus dedos deslizavam pelas paredes frias e ásperas, guiando meus passos através da escuridão. O chilrear fraco dos grilos podia ser ouvido lá fora, e eu sabia que ainda faltavam algumas horas para o sol nascer. Tinha tempo de dormir um pouco mais antes de ir para o trabalho. De repente, ouvi um rangido vindo da sala de estar, como se alguém tivesse pisado em uma tábua solta do chão. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu estava parado na frente do espelho do banheiro. Provavelmente era o vizinho, pensei. As paredes do prédio eram tão finas, você podia ouvir tudo o que acontecia ao lado e no apartamento de cima. Nossos vizinhos de cima eram sempre muito barulhentos. Não parecia normal, mas ainda assim, aquele som era um pouco diferente, como se estivesse mais perto, me deixando levemente inquieto. Independentemente disso, voltei para o quarto. Meu coração batia forte no peito enquanto me deitava na cama. Tive um pouco de dificuldade para fechar os olhos. Pensei na porta lá fora e na porta do nosso apartamento, percebendo que talvez eu a tivesse deixado destrancada. Pensei no rangido das tábuas do chão, e não pude deixar de me perguntar se estava certo sobre o que havia feito aquele som. Minha gata, Pandora, pulou no meu peito do chão, se enfiando no meu braço como se estivesse se escondendo do frio ou de algo mais. Ela não ronronava como costumava fazer, procurando afeto. Parecia estar procurando outra coisa. Proteção, talvez. Então, de repente, ela olhou para cima com seus olhos de espelho refletindo o luar fraco. Segui seu olhar enquanto ela congelava e encarava o espaço à nossa frente. Enquanto eu estava ali olhando para a porta do quarto com ela, não pude deixar de sentir que havia uma vaga forma de uma pessoa ali. Achei que vi olhos vagamente pairando a 1,80 m do chão, como se estivessem refletindo a luz fraca da lua em mim. Alguém nos observando da porta do quarto? Ou apenas a minha imaginação? Pandora enfiou a cabeça mais fundo na minha axila, e eu olhei para cima novamente para ver que a forma na porta havia desaparecido. Agora, se ela já tivesse estado lá, eu abanei a cabeça, dizendo a mim mesmo a mesma coisa de sempre. Moramos em um apartamento tranquilo em uma cidade tranquila. Coisas assim não acontecem conosco aqui. O que eu estava preocupado? Isso era algo de um filme ou de um programa de televisão, não algo da vida real. Relutantemente, depois de muito tempo ouvindo e olhando com desconfiança para a escuridão, fechei os olhos com hesitação e mergulhei em um sono inquieto e desconfortável. Pandora sentada tensa na curva do meu braço, vigilante nos meus sonhos. Eu sabia que estava dormindo, mas não conseguia controlar nada. Ouvi um som suave de passos se aproximando da escuridão da porta, rangendo em suas dobradiças ao abrir. Senti a presença de alguém entrando no quarto. Ele ficou parado sobre a cama e nos observou. Eu estava deitado na cama com os braços caídos ao lado do corpo. Marta estava dormindo ao meu lado, e eu podia sentir aquela presença escura parada sobre nós, nos observando, respirando pesadamente. A coisa, que não era um homem, mas também não era uma sombra, mas era algo mais. Talvez, entre os dois, ficou parada me encarando das trevas. Ele ficou parado sobre mim e murmurou algo incompreensível, um encantamento ou uma oração talvez. Ele se recusou a sair, seu rosto cravando na minha mente com seu hálito podre, exalando um cheiro de carne estragada. Pensei que ele nunca iria embora, quando de repente ele estava se movendo e inspecionando Marta, sondando-a com seus olhos vidrados e reflexivos. Fiquei paralisado de medo
e tentei mover meu braço para acordá-la, mas não consegui. Tudo o que eu fazia parecia estar em areia movediça, meus movimentos pesados e desajeitados. Esperei com forças impossíveis, me segurando, aterrorizado. Tentei gritar, mas descobri que minhas cordas vocais também estavam congeladas, assim como o resto de mim. A criatura sombria ficou pairando sobre Marta por alguns longos momentos, avaliando-a, e então saiu do quarto com um ar insatisfeito. Acordei na manhã seguinte com o som de um grito. Marta não falava quando eu perguntava o que estava errado. Ela estava segurando os braços fortemente em volta de si mesma, tremendo, e apenas apontou para a porta da frente com a mão trêmula. Ela estava destrancada e havia sangue em toda a maçaneta. Não só isso, mas também na nossa cozinha. Pegadas cobertas de vermelho estavam espalhadas por todo o apartamento por onde ele havia passado. Não só isso, mas havia um bilhete na nossa mesa de centro. A polícia o tem agora, mas tirei uma foto. Vou tentar resumir seu conteúdo para você aqui. Obrigado por me deixar entrar na sua casa ontem à noite. Me servi do conteúdo da sua geladeira. O assado que sobrou estava excelente, mal passado como eu gosto. No entanto, você e sua esposa não estavam exatamente ao meu gosto. Prefiro loiras e ruivas, morenas em um aperto. Mas vocês dois têm cabelos tão escuros. É tão lamentável. Você me viu lá ontem à noite, olhando para você da porta do seu quarto? Achei que te peguei olhando, talvez enquanto te observava com meus olhos de visão noturna. Às vezes eles pegam a luz da lua de um jeito, e as pessoas veem um reflexo, como se um gato grande estivesse observando-as das sombras. Mas sou tão cuidadoso agora, não acho que você me viu. Se você tivesse visto, não teria voltado a dormir. Você me sentiu parado sobre você, te observando enquanto você sonhava? Você me sentiu nesses sonhos enquanto eu debatia cortar pedaços de você? Quase fiz, sabe, mas decidi contra. Se não fosse pelo que sobrou do assado, talvez eu tivesse, mas eu não estava mais tão faminto. Ainda assim, sinto vontade de algo mais. Vou ver quais outras maçanetas giram e viram neste prédio. Desejo-me sorte. Assinado, Mestre das Sombras. PS. Vocês dois parecem tão pacíficos enquanto estão dormindo. Depois de ler isso, vomitei imediatamente. Havia fotos nossas escondidas sob a carta. Fotos que ele tinha tirado de nós enquanto dormíamos, olhos fechados e roncando. Descobri algumas horas depois que 2 mulheres no nosso prédio estavam mortas. Ambas loiras que moravam no quarto andar, juntas. As tínhamos visto no elevador, mas não sabia seus nomes até descobrir que elas estavam mortas. Mais 2 vítimas de portas destrancadas, vítimas do Mestre das Sombras. A polícia está procurando por ele. Quem sabe se eles o encontrarão, embora eu espero que sim. Ele levou um conjunto de nossas chaves de casa com ele, e não posso deixar de me perguntar se talvez um dia ele volte.